E aí, gente do canal, tudo bom com vocês? Então, hoje é a sexta-feira da notícia e estarei com vocês agora repercutindo as principais notícias da semana, né? Tô com 13 tópicos de notícias que saíram, tá? Lembrando que eu sempre vou dar a notícia e a fonte de onde veio a notícia, tá? Para não ser acusado de fake news, tá? E tem dois novos tópicos, tá? Que saíram agora fresquinho, tá bom? O primeiro que a gente vai opinar é esse daqui, ó. Nós estamos no Maio Laranja, né? Governo Bolsonaro, por meio do PRF e PM, deflagra 2 operações de combate à pedofilia. Adjunto com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? Sob o governo da ministra Damares Alves. Então, eu acho muito bom, né, que se faça esse tipo de operação, porque infelizmente eu não sei o que acontece no Brasil. No último ano pra cá aconteceu muita casos de pedofilia, de crianças sendo abusadas, sendo espancadas, sendo mortas, né? O caso do Henri Borel tá aí pra não dizer que eu menti, né? Um caso de repercussão nacional em que uma criança de 4 anos foi assassinada brutalmente pelo padrasto, né? Vereador do Rio de Janeiro, doutor Jairinho, e com leniência da mãe, né? A dona Monique. O nome do menino era Henri Borel, tá? Um caso assim que chocou todos nós. E eu acho que essas ações do governo devem ser feitas com mais frequência, porque quantos Henri Borel não estão sendo mortos por aí, né? É muito complicado. Então eu acho que é muito válido essas ações. Tópico 2. Fabricante da ivermectina move ação contra a Globo, CNN Brasil, Record e SBT. Por que será que ele move essa ação, né? Só um atendo aqui, tá? Essa notícia das ações contra a pedofilia foram vinculadas à própria rede social da ministra Damares, tá? Aqui no caso da fabricante da ivermectina, que move uma ação contra a SBT, Record, Globo e CNN, é o Pleno News, que é o canal de comunicação em que essa notícia foi vinculada, tá? Provavelmente, o que está acontecendo com o fabricante da ivermectina? Nós sabemos que o governo Bolsonaro, ele optou no começo da pandemia, né, a um tratamento preventivo, chamado no começo como tratamento precoce, que constituíam em alguns medicamentos que alguns médicos diziam que tinha um grau de eficácia contra o tratamento da Covid. Claro que dentro de cada especificidade de cada paciente, né? Alguns pacientes iam precisar de cloroquina, outros de ivermectina, outros de hidroxicloroquina, outros de anita, outros de um outro remédio lá que eu esqueci o nome agora. E aí eles as mídias de televisão começaram a repercutir, né, de que alguns estudos saíam dizendo que esses medicamentos não tinham eficácia. E a cada vez que esses medicamentos apareciam na mídia, a mídia demonizavam, né, esses medicamentos. Então é bem provável que, por causa da demonização feita pela mídia da ivermectina, esse fabricante teve prejuízos financeiros, né? A imagem da sua empresa pode ter sido afetada, a própria imagem do remédio em si pode ter sido afetado, e é bem provável que essas sejam as motivações que levaram a fabricante da ivermectina em mover um processo contra essas emissoras de televisão, né? Tópico 3. O Brasil já aplicou doses suficientes para vacinar toda a população da França. Então, a gente teria que saber qual é a população da França, né? Porque, assim, pelo que eu vi ontem, o Brasil, através do governo federal, tinha distribuído 90 milhões de doses de vacina para estados e municípios. E os estados e municípios, através dos prefeitos e governadores, tinham aplicado 60 milhões de doses. Eu não sei o número exato de quantas milhões foram de segunda dose e quantas milhões foram de primeira dose. Mas, por exemplo, se a França tiver 30 milhões de pessoas, esse número bate, né? Essa notícia é confirmada. Se ela tiver 60 milhões de pessoas, também, né? Porque aí eles já teriam sido vacinados com as 2 doses, né? Então, essa notícia é bem plausível. Essa notícia ela foi dada pelo Diário do Poder, tá? Quarto tópico.
Falsos atestados médicos são vendidos no centro de São Paulo e usados para furar a fila da vacinação contra a Covid-19. É lamentável, né? O brasileiro, ele adora dar aquele velho jeitinho brasileiro, né? E muitas vezes é pro mal, nunca é pro bem, né? Aquele jeitinho brasileiro nunca é dado pro bem. E acontece mesmo, né? Mas as pessoas que fazem isso têm que ser punidas e os médicos que proporcionam essa fraude têm que ser punidos também. Com veemência, porque eles estão passando na frente de pessoas que realmente precisam da vacina, que realmente têm comorbidades, né? E isso é muito ruim mesmo, tá? A notícia ela é vinculada pelo Globo. Tópico 5. PDT se une a Bolsonaro pelo voto impresso nas eleições de 2022, tá? Gazeta do Povo é o veículo que vincula essa notícia. Olha, eu particularmente não tenho nenhum tipo de desconfiança sobre as urnas, né? Não tenho. Mas se o voto impresso for ajudar a nossa democracia e ajudar o voto, não for atrapalhar, eu não vejo problema nenhum, né? Levantam dois problemas principais para o voto impresso, né? Que seria a resistência do TSE, na figura do ministro Luiz Barroso, e na quantia destinada às urnas, né? A fazer o acoplamento das urnas dessa tipo mini impressora, para fazer com que o voto seja imprimido. Eu acho assim que um Estado democrático, ele não, se você for aperfeiçoado, ele não tem preço, né? Porque a democracia não tem preço. Então, eu vejo com bons olhos isso, se for ajudar a aperfeiçoar o nosso processo eleitoral. Se não for, eu não vejo necessidade. Falaram que o preço destinado seria de 3 bilhões, ou milhões, eu acho que é bilhões. O Brasil gasta com tanta coisa, né? O dinheiro com tanta coisa que não ajuda em nada, né? Em propina, em corrupção, muito mais do que isso, né? Eu acho que se for 3 bilhões, eles podem pegar do fundo eleitoral, né? Não é verdade? Peguem do fundo eleitoral. Qual o problema? Né? Esse fundo eleitoral que é moralmente desnecessário e moralmente ruim para a população, né? Porque você tira 3 bilhões de outras coisas que poderiam ser feitas para pôr um fundo eleitoral, né? Que a gente sabe que rola propina atrás, rola caixa 2, rola doações de empresas, né? Porque uma empresa não doa 10 milhões, uma empresa não doa 1 milhão, né? Ela empresta, né? Querendo receber em favores do governo que for eleito, né? Caso a pessoa com quem que ela doou seja eleita, então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Mas eu acho que poderia sim, pô, não vejo problema nenhum, né? Pfizer me pôs em uma sexto tópico. Pfizer me pôs em uma situação muito violenta de demandas, afirma Alberto Fernandes. Alberto Fernandes, ele é o presidente atual da Argentina, né? O presidente peronista argentino, Alberto Fernandes. Isso daqui corrobora para a narrativa do presidente Bolsonaro de que as cláusulas do contrato com a Pfizer só não foram assinadas antes porque eram cláusulas draconianas, né? Cláusulas realmente que inviabilizavam a compra da vacina, né? Tanto que o Alberto Fernandes, ele não comprou vacina da Pfizer, né? Ele comprou da Sputnik V, que é da Rússia, né? E a gente tem que ficar de olho nisso, né? Essa matéria, ela é vinculada pela revista Oeste. Sétimo tópico. Helicóptero de Record é atingido por tiro e piloto fica ferido no Rio de Janeiro. O que dizer, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o pau torando a torto e a direito. O Rio de Janeiro, ele é confusão, tiro, porrada e bomba. Infelizmente, né? Dizem que é um cartão postal do Brasil, né? Mas só cartão postal mesmo, porque pra viver pra lá, meu querido, você tem que ter coragem. Por isso que eu prefiro a minha São Paulo. Essa matéria é vinculada pelo Metrópolis. Oitavo tópico. Sob clima de festa, indígenas recebem Bolsonaro com euforia e muitas fotos. Não sei como fica, né? Aquelas pessoas que se acham donas dos índios, sabendo que os indígenas, eles recebem o presidente da república bem. Uma parte deles, claro que não é a totalidade, porque infelizmente a maior parte dos indígenas foram regimentados pela esquerda. É isso que é a verdade, né?
Ah, eu espero que, né, seja verdade. Apesar que eu vi umas fotos mesmo do presidente Bolsonaro com o Cucar e vários indígenas querendo tirar foto com ele. Essa daqui é da Conexão Política, essa matéria é vinculada pela Conexão Política. Nono tópico. Estados Unidos vão investigar a origem do vírus na China a mando de Joe Biden. Eu acho bom mesmo que investigue, né? Porque a China, ela é um regime totalitário, ela não tem transparência, né? Quem nos garante que esse vírus ele não foi realmente feito em laboratório? Que esse vírus não estava preso e foi solto? Ou que, foi sem querer que soltamos, mas soltamos? Não é? Inclusive, parece que o Facebook, ele não vai mais apagar as mensagens que corroboram para a narrativa de que o vírus tenha saído de laboratório, né? O Facebook não vai colocar isso como mentira ou fake news, né? Isso, inclusive, foi uma diretriz, né? Que foi vinculada pela própria direção de checagem da plataforma, né? Então, é bem provável que seja verdade, né? Parece que o Joe Biden deu 3 ou 4 meses para que a China se pronuncie sobre a sua colaboração com essa investigação, né? Ele quer uma colaboração e uma investigação transparente e total liberdade para investigar esse laboratório na cidade de Wuhan, na China. Eu espero que a China entenda que nós não somos obrigados a engolir tudo que vem de lá, né? Claro que eu não estou falando aqui contra o povo chinês, porque o povo chinês ele é vítima desse governo dele, né? Lá é uma ditadura, né? É Partido Comunista Chinês, né? Que de comunista só tem a ideologia, porque é um dos capitalismos mais vorazes que eu já vi na vida, né? 10º tópico. STF anula toda a delação de Sérgio Cabral e salva quem? Toffoli. Que coisa linda, né, STF? Obrigado. Né? Com guardiões desses da Constituição não precisa nem alguém que queira implantar uma ditadura, né? Eu li também, parece que essa delação do Sérgio Cabral incriminava quem? Quem será que essa delação incriminava também? Dizendo que ganhou propina. O Lulinha, filho do Lula. Filhinho de peixe, peixinho, né? E como eles anularam toda a delação, né, eles poderiam anular só a parte que toca no nome do Toffoli, que já estariam errados, mas não, vamos aproveitar e abrir a porteira geral, né, fazer a boiada passar. E já anularam tudo, né. O STF realmente, olha, às vezes eu falo misericórdia, é o que eu tenho pra falar, não tem outra coisa. Essa matéria é vinculada no canal da jornalista Valéria Bernardo. Tópico 11. Dimas Covas se equivoca ao dizer que o Brasil poderia ser o primeiro país a se vacinar, diz CNN Brasil, né? É uma matéria vinculada pela CNN Brasil. Isso daí tá na cara, né? Vamos falar a verdade? O primeiro país a se vacinar, se eu não me engano, foi os Estados Unidos, no dia 14 de dezembro. Se os Estados Unidos, sendo um dos países que fabrica vacina, só se vacinou dia 14 de dezembro, como o Brasil já poderia estar sendo vacinado antes, né? Nesse caso aqui, é a Coronavac, do Butantan, com parceria com a China, né? Com o consórcio da China lá. Eu acho que não sei qual que é a empresa lá da China que faz consórcio com o Butantan, né? E ele também disse que o Ministério da Saúde se demonstrou, como que eu posso dizer? Se demonstrou negligente com as propostas de vacina, né? Ele falou que tinha feito uma proposta primeira, né, de 60 milhões de doses e depois tinha feito várias outras propostas também de 60 milhões de doses e pediu 80 milhões de reais para poder eles conseguirem desenvolver a Coronavac. E ele falou assim que ele não recebeu resposta de nenhuma dessas propostas que ele fez. Isso nos mostra que o governo Bolsonaro ele errou, né? Ele poderia ter sido mais eficaz na compra de vacina, na aquisição de vacinas, né?
Mas, infelizmente, foi usado de politicagem, né, dos dois lados, tanto do governo federal quanto do governo estadual do estado de São Paulo, né. Nós sabemos que o Dória foi eleito, né, com o nome Bolsodória e virou a casaca depois de um tempo, né. Então isso inviabilizou que acordos do Butantan com o governo federal fossem feitos, né, já que o Dimas Covas, na CPI, se demonstrou ser um emissário político do Dória na CPI, né? Ele falou tudo que o Dória não pôde falar porque não foi convocado, né? Ele tentou destabilizar o governo federal, né? Então, a gente pode entender, né? A gente pode compreender, não entender, né? Porque no meio de uma pandemia eu tenho que esquecer quem é meu inimigo e nos tornamos todos aliados, né? Contra essa doença, mas não foi feito, né? Vamos lá, o tópico 12. Crise hídrica em São Paulo e em mais 4 estados. Foi vinculada pela Globo. Pelo que eu vi, parece que é uma crise hídrica séria, né? Os reservatórios estão chegando a níveis abaixo do de 2013, né? Abaixo de 2014, quando teve aquela primeira crise hídrica forte aqui em São Paulo, né? Estão chegando muito abaixo de 2014, né? E mais 4 estados da federação, né? É uma situação periclitante, porque assim, água é essencial, ainda mais no tempo de pandemia, né? Para higiene pessoal, né? Para higiene de ambientes, lugares. Então, a gente tem que começar a economizar água, né? Porque parece que nesse mês só choveu 2 dias do mês, e pouco, né? E a média desse mês nem chegou perto de ser batida, né? De chuva. Então, a gente tem que ficar de olho mesmo, porque a situação pode piorar, né? É aquele velho ditado, nada que está muito ruim que não possa piorar, né? Aqui no Brasil é literalmente esse ditado, é a regra, né? Nem a exceção. E uma notícia quentíssima, fresquíssima, de agora há pouco. Carla Zambelli e João Dória têm discussão acalorada durante evento de entrega de habitações em São Paulo. Essa daqui foi vinculada pelo Metrópolis. Eu vi o vídeo, né? Eu vi um pedaço em que a Carla Zambelli defende o Bolsonaro, fala que genocida é quem fecha empregos, quem mata a economia, né? E aí o Dória começa a gritar, Bolsonaro é genocida, Bolsonaro retirou vidas, não comprou vacina. E aí os dois começam a bater boca. Ele foi muito agressivo com a deputada Carla Zambelli, né? Muito desrespeitoso, eu vi o vídeo, né? Ele foi realmente muito desrespeitoso, né? Para com uma mulher, né? E depois ele tentou amenizar, né, o papelão que cometeu quando ele foi discursar, porque ela discursou primeiro, depois ele foi discursar pedindo que ele paz, porque eles estavam no evento e eles eram pessoas que tinham os mesmos ideais, né? E não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E tentou amenizar a situação, mas ficou feia pra ele, né? Ele se exaltou, deu um chilique, né? Não sei o que acontece. Acho que a calça deve estar muito apertada. Deu um chilique com a deputada Carla Zambelli, né? E extremamente ele foi desrespeitoso, né? Então, essas são as notícias dessa semana, tá? E provavelmente essas notícias vão se repetir na próxima semana, né? A CPI da Covid. Parece que vão convocar alguns governadores, né? Aí, eu acho engraçado, a matéria do Globo disse que todos os governadores que foram convocados são governadores aliados do Planalto. Aí eu fiquei me perguntando, engraçado, tem governador ali do PT, do PDT, do PSB, são aliados do Planalto, do PT? Pelo amor de Deus, claro que não, né? Não tem a menor possibilidade de um governador do PT ser aliado ao governo, né? Então a mídia, ela gosta de arranhar a imagem deste governo, né? Parece que ainda estamos em 2018 no ele não, né? Não saímos de 2018 ainda. Eles não conseguem entender que esse governo foi democraticamente eleito e o presidente Bolsonaro é o presidente e acabou, eu gosto dele assim, eu não gosto, né? E que ele é extremamente coerente, né? E isso é irritante. Por quê? Porque ele é a mesma pessoa de 2018 pra cá. Fala palavrão, e xinga, e não sei o que, e anda no meio do povo, e aglomera. Ele é assim. Ele não mudou, né? Então, peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, dê um like. E não se esqueçam,
Segunda-feira, na Jovem Pan, a ministra Damares Alves, ela irá fazer uma entrevista no Direto ao Ponto do Augusto Nunes, tá? Na Jovem Pan. 9 horas da noite, se eu não me engano, tá? Assistam. Ele tem entrevistas... O Augusto Nunes é um monstro do jornalismo, né? Ele tem entrevistas maravilhosas. Ele tem com o vice-presidente da República, ele tem com a deputada Janaína Pascoal, ele tem com o João Dória, ele tem com o... Meu Deus do céu, ele tem com vários ministros do governo Bolsonaro, ele tem várias entrevistas, ele tem com o Luciano Hang, tem com um monte de gente boa, tá? Eu peço que vocês assistam essa entrevista, na segunda-feira vai ser esclarecedora, né? E a ministra vai aproveitar e falar como foi essas operações de combate à pedofilia e abuso infantil, né? Já que nós estamos no Maio Laranja, é muito importante isso para a sociedade, né? Para que nossas crianças se sintam mais seguras e que sejam mais assegurados seus direitos, tá? Então, fica por aqui, tá? Peço desculpas por demorar o vídeo, tá? Se sair algum som de música, é porque está tendo baile funk perto da minha casa, tá? Complicado. Então pode ser que vaze alguma música, tá? E nos vemos segunda-feira, tá? Com mais um Assuntos do Cristianismo, tá? Estou preparando a pauta para vocês. É um vídeo muito bom, tá? Eu ia falar nesse vídeo sobre o liberalismo teológico, mas eu não sei se eu vou falar sobre ele. Pode ser que eu fale, tá? Mas pode ser que eu também não fale, tá? Então vocês já ficam aí preparados, tá? Fiquem com Deus e até segunda-feira o próximo vídeo, tá? Se cuidem.